Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre 13 regras, 13 leis infalíveis que o mago utiliza para ter sucesso absoluto nos negócios. Você quer saber mais sobre isso aí? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Primeira regra, acreditar nos milagres. Eu sei que para o ocultista soa estranho você falar em milagres, porque milagre tem uma conotação meio cristã, talvez, né? De acreditar nos milagres de Jesus Cristo, ou os milagres dos santos, talvez. Mas acontece que muitos dos milagres, muitas das coisas que não se conseguia explicar, a ciência daquele momento, enfim, não tinha uma explicação plausível, eram consideradas coisas sobrenaturais. Mas com o passar do tempo, a ciência foi descobrindo, foi entendendo, foi explicando. Então aquilo que era tão misterioso acabou por se tornar ciência pura, com uma resposta bem clara. Mas acontece que a ciência esbarra em muitas coisas que ainda não consegue explicar. Hoje a mecânica quântica, ela ensaia muitas coisas e ensaia respostas para que a ciência mais ortodoxa ainda não conseguiu ter a explicação, porque toda a ciência se baseia pura e simplesmente nos ensaios, nos testes, na experimentação. Quando a mecânica quântica, vamos dizer assim, de uma forma muito mais lúdica, muito mais espiritual, consegue interpretar determinados fenômenos que a ciência simplesmente os tem como uma anomalia, algo que não dá para se explicar, mas que se supõe ser alguma coisa que ainda não se pode explicar, mas que em breve a gente terá uma explicação. Então, quantos milagres, quantas coisas a gente não consegue realizar? Quantas coisas você não vê no seu dia a dia? Pessoas que estavam com doenças terminais, que de repente voltaram a viver, ficaram curadas dos seus males. Quantos casos de pessoas que de repente viviam um determinado problema, situação, e de repente a vida dela mudou. Mudou, a pessoa cresceu, se desenvolveu, né? E foi embora, né? Passou a perna em todo mundo e cresceu. Quantos milagres você não observa de pessoas também menos favorecidas que conseguiram dar a volta na vida, dar a volta por cima e realizar o milagre, né, da realização, né, a realização pessoal, o crescimento pessoal. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Você tem que acreditar que é possível. Até porque, para o mago, milagres não existem. Milagres são prodígios, passíveis de serem conquistados. O mago, ele conquista pelo seu campo de experimentação. Ah, mas você está falando muita coisa aí, você tem que ser um mago, então, para conseguir realizar. Não, eu estou passando 13 regras importantes que você precisa pôr na sua cabeça. Então, a primeira é essa: acredite que é possível, que o milagre pode acontecer e a sua vida pode se modificar. Bom, vamos à segunda regra: dominar o medo, dominar a superstição, dominar a dúvida que você tem no seu interior de que você pode, de que você é capaz, dominar a ignorância, dominar a pobreza, dominar a ansiedade. A pobreza que me refiro é a pobreza de pensamentos. E a ansiedade lhes torna reis, porque você não consegue se controlar, você precisa se controlar. Você tem que entender que há o tempo certo para tudo. E você precisa controlar a ansiedade e acreditar que é possível. Principalmente acreditar que você pode chegar lá. A chave mestra. A chave mestra é a terceira regra. É acreditar que existe uma chave mestra realmente para abrir portas, sejam elas quais forem. A chave mestra para o entendimento da vida, a chave mestra para o sucesso nos negócios, a chave mestra para ter um bom relacionamento,
a chave mestra para crescer inexoravelmente, para avançar, para ter entendimento, para ter conhecimento. Tem várias chaves mestras, não é uma só, nunca é uma só. Mas você precisa encontrar qual é a sua chave mestra, porque é só a sua chave é que abre essas portas em definitivo. A atitude mental é a quarta regra. Atitude mental, eu sempre falo, atitude mental superior, né? Pensamentos superiores são a base para o controle mental da sua vida. Você precisa ter esse autocontrole, você precisa policiar os seus pensamentos, você precisa policiar tudo aquilo que você vai fazer, tudo que você vai falar, para que você não fale em demasia, para que você não perca tempo e energia com coisas que são desnecessárias, que não vão te ajudar a crescer em absolutamente nada. Então preste muita atenção. Essa atitude mental é a atitude mental do vencedor, é a atitude mental daquelas pessoas que têm sucesso. Será que você tem uma boa atitude mental? Procure saber mais, procure se integrar mais, procure ter esse controle emocional e esse controle de pensamentos. Isto é muito importante para o seu crescimento. A quinta regra é a paz interior. Paz interior, aquela coisa zen, aquela coisa fantástica, porque a paz interior, ela te dá tranquilidade. Mas você tem que controlar principalmente as frustrações, deixar de lado aquilo que te frustrou no passado, aquilo que te derruba, que te deixa para baixo, você precisa deixar para lá. Deixa para lá, não importa mais, aquilo que passou, passou. Então essas frustrações são apenas o veículo que ajudaram a lapidar a pessoa que você é agora. Então não se preocupe com isso. Atinja a sua paz interior para que você tenha as suas conquistas. A chave básica principal constitui a sexta regra, a chave mental para o desejo e para o motivo, a motivação. Você tem que estar motivado dentro daquilo que você quer, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer conquistar. Esse é o primeiro ponto importante. E você precisa desejar qual é o seu objetivo. Você precisa criar esse objetivo. Você precisa ter o caminho que vai te levar exatamente até aquele ponto que você está buscando. Qual é a sua chave? Qual é a sua chave do desejo? Qual é a sua chave da motivação? Procure sempre buscar dentro de você a motivação dentro do que você faz. Tudo é muito legal, todas as conquistas são bacanas. O homem, ele vive disso, seja homem, seja mulher. O ser humano, ele vive disso. Ele vive de conquistas. É o glamour da batalha, é que importa, é o que faz você crescer, seu sangue ferver nas suas veias e fazer você ter as suas conquistas. Porque depois que conquista, o homem, ele quer mais, ele quer crescer mais, ele quer buscar novos horizontes. Então é muito importante manter o desejo, os objetivos, para que você possa sempre estar em busca do novo, sempre estar na busca de novas conquistas. A sétima regra é a fé, que é a porta aberta para a inteligência infinita. Não é uma fé cega, portanto, pois se você acredita que existe uma inteligência infinita e que você pode se conectar com ela, significa que doses dessa energia, doses dessa inteligência, você pode absorver para dentro de você. Você pode buscar esta fé, nesse poder infinito que existe, nessa inteligência infinita, para que você possa acertar, para que você possa não cometer mais enganos, não errar mais na sua vida. Procure usar essa inteligência, tenha fé, mas fé de que você pode se conectar com esta inteligência infinita. Não é uma fé cega, não é acreditar que os deuses ou que Deus ou qualquer um vai fazer as coisas por você, principalmente se você não fizer por você mesmo. Você precisa fazer, você tem que estabelecer essa conexão com a inteligência infinita e nada irá te faltar. A oitava regra é o controle do tempo. Mas controle do tempo é isso mesmo.
As pessoas, elas não conseguem estabelecer uma agenda, não conseguem estabelecer regras para a vida dela, daquilo que ela precisa fazer, daquilo que é necessário ela fazer e daquilo que ela pode deixar para depois, né? A pessoa não consegue estabelecer limites também. Enfim, quem quer ter sucesso, trabalha muito, descansa menos, né? Tem menos momentos de lazer, principalmente se você está, né, no clamor da batalha, no meio da luta e da conquista. Então não dá muito tempo, claro, mas você precisa mesmo assim se preocupar com outras coisas que são importantes, como por exemplo a família, o companheirismo, porque você pode perder isso se você deixar passar. A vida passa rápido, então estabeleça uma agenda, a agenda de ficar com a família, a agenda de se divertir e a agenda de trabalhar. Claro que a agenda de trabalhar ela é muito maior que as outras, mas você tem que ter uma dedicação na sua vida para aquelas pessoas que você ama. Isso é o mais importante de tudo. A nona regra é não tentar colher antes de plantar. A pessoa tem mania disso, né? Ela tem, de repente, um capital, ela começa a usar aquele capital, né, antes mesmo dela plantar. Depois que ela plantou, ela pode colher, mas vai na medida do que ela plantou. Claro que se você plantar 10 hectares, você não vai colher 100 hectares. Então não adianta nada. Então vá com calma, vá plantando e aumentando a sua produção devagar. Não dê o passo maior que a perna, porque senão você pode se dar mal. Tenha lastro, isto que é importante. Se o lastro vem com um empréstimo bancário, seja lá como for, mas que você o tenha para qualquer problema que você possa vir a ter, para que você possa estabelecer, então, uma regra clara na sua vida. Não vou colher mais do que eu estou plantando. Tem que estar dentro do meu limite. Se você quer colher mais, plante mais. Amplie, então, a sua capacidade de plantar para você colher muito mais. Tem muita gente que diz assim, puxa, eu sou honesto, eu sou sincero com as pessoas, né? Porque eu não tenho sucesso na minha vida, eu sou uma pessoa boa, mas você não é uma pessoa esforçada. Honestidade e sinceridade, muitas vezes, pode te levar aí à bancarrota, porque você acaba falando coisas que não deve. Você precisa guardar-se um pouco, né? Não adianta essa coisa de eu sou o coitadinho, o humildezinho, né? Não faço nada para ninguém, porque não consigo crescer. Não, você tem que ter uma mente forte, uma mente voltada, vontade focada naquilo que você quer, para que você possa ter as suas realizações. Tá? Isto de ser honesto e sincero é muito importante. Honestidade sempre, sempre ser honesto com as pessoas e ser sincero. Mas acontece o seguinte, na medida exata e também no tempo certo, não para justificar os seus insucessos, e sim para mostrar que você tem caráter. Isso são coisas bem diferentes. A 11ª regra é impaciência. Não ser impaciente, né? Precisa-se ter paciência, porque há o tempo certo de plantar e de colher, né? Cada cultura tem o seu tempo certo. Tem cultura que você colhe com 30 dias, tem cultura que você colhe com 90 dias, enfim, você precisa esperar germinar a semente, a planta se desenvolver, gerar frutos, e aí sim você vai fazer a sua colheita. É o tempo certo, pessoal. Então, não tente, não fique impaciente, controle de novo a sua ansiedade, porque impaciência está muito ligado com ansiedade mesmo. Então não seja impaciente. Por último, nós vamos falar no medo. Muitas pessoas têm medo, falar, eu tenho medo de dar o próximo passo, eu tenho medo disso ou daquilo. Então vamos lá, vamos tentar identificar quais são os medos e vamos tentar lutar contra esses medos. Vamos lá então. Medo da pobreza. Ué, se você está tentando trabalhar, se você quer sair de uma situação que você se encontra, às vezes difícil, calamitosa ou seja lá o que for, você não pode ter medo da pobreza, né, pessoal? Você tem que ter, né, medo de ficar do jeito que você está. Então elimine isso logo de cara, a primeira coisa que você tem que fazer da sua cabeça. Medo da crítica.
Mas se eu fosse para ter medo de crítica, então, ou as pessoas que fizeram já sucesso na vida, se ficassem preocupados com críticas de outras pessoas, com certeza não teriam crescido. E, aliás, a publicidade negativa gera muito mais, né, fãs, muito mais pessoas que te buscam, né, porque estão falando de você. É como já dizia o velho e saudoso Jânio Quadros. Jânio Quadros dizia o seguinte: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Medo da doença ou da dor física. Invariavelmente nós vamos adoecer, nós vamos ter dores, nós temos que aprender a administrar os nossos problemas pessoais, tá? Isso é muito importante, seja lá o que for, né? Mas sempre procure se cuidar da melhor forma que você puder, né? É sempre isso muito complicado, mas se você se cuidar, você vai evitar muitos males e muitas doenças. Então, mas não tenha medo nada disso, enfrente de cabeça erguida, seja lá o que for, e vá em frente. Outro medo que as pessoas têm e incomoda muito é de perder os entes queridos. Bom, tudo é cíclico, pessoal. Um dia nós vamos perder os entes queridos, tá? A gente vai perder, nós temos que administrar isso, tá? Porque os ciclos eles terminam e as pessoas se vão, né? Vão nessa para o outro lado, enfim, as coisas são assim mesmo, tá? Mas a gente tem que entender, a gente tem que compreender e a gente tem que administrar exatamente isso tudo. Muitas pessoas também têm medo de perder a liberdade, porque parece assim um grande enigma, né, na cabeça da pessoa, né? E, nossa, mas se eu for trabalhar para ter dinheiro, para ter conquistas, eu vou acabar perdendo a minha liberdade, não é isso que eu quero ser uma pessoa livre, de bem com a vida, né? Bom, pessoal, você tem que decidir se você quer ser um eremita, né? Se você quer morar numa choupana, no meio do mato, numa palafita, viver da natureza, né? Se o pouco que você tem te satisfaz, também, isso é de cada um. Mas se você quer conquistar, né? Se você quer fazer a diferença, se você quer construir alguma coisa, então você não pode ter medo de perder a sua liberdade. Aliás, até porque eu acho que quanto mais você trabalha, mais liberdade você terá. Quanto mais conquistas, mais liberdade você terá. Medo da velhice. Não pense nisso, né? A gente tem aí muitas pessoas que começaram praticamente a vida aos 60 anos e fizeram carreira, fizeram sucesso. Eu já vi pessoas que se formaram em faculdade com mais de 60 anos, também conquistaram uma posição no mercado, tá? Então não tem nada a ver, idade não tem nada a ver, tá aqui na tua cabeça, tá dentro da tua limitação. Finalmente, o medo principal das pessoas, medo da morte. Olha, medo da morte não precisa ter não, porque depois que você enfrenta uma situação de doença, como eu enfrentei, por exemplo, o Covid, né? Você não precisa ter medo da morte, não. A morte não existe, tá? Eu tive experiências de quase morte suficientes para compreender que a morte é apenas uma transição. Invariavelmente vai chegar um momento, que não foi o meu, mas o momento de nós fazermos essa transição. Não é nem antes nem depois, é no momento certo. Mas não se preocupe com isso, você tem que dar o seu melhor e nunca pensar: eu vou morrer mesmo, não sei o que e tal, então não vou fazer nada. Não pense isso. Faça o seu melhor até o fim da sua vida. Dê o máximo de você, tá? Porque é assim que você vai fazer a diferença. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, olha o link aí na tela, tá? Porque lá você sempre será informado das novas publicações. Bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês assistissem por 1 minuto um trabalho que a gente realiza de consultoria em empresas e de repente veja se não é isso que você está buscando. Tá bom, pessoal? Bom, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!